Questão 5. O homem não se conhece o suficiente para medir aquilo de que precisa. A frase abaixo, em que o vocábulo ser destacado tem o mesmo valor que na frase acima, é. Então vamos tentar entender aqui esse valor do ser, beleza? Olha só. O homem não se conhece o suficiente. O homem, ele não se conhece o suficiente. O homem não conhece uma outra pessoa ou ele não conhece a si mesmo? Ele não conhece a si mesmo. Ah, sim. Então veja bem, nesse caso, essa questão está cobrando da gente o pronome ser, o valor do pronome ser, que é o valor reflexivo. O homem não conhece a si mesmo. Concorda comigo? Ah, então eu consigo trocar esse ser por a si mesmo. E lá na nossa aula de pronome, né, pronome pessoal oblíquo, nós falamos dos valores do ser. Na nossa aula de concordância, a gente voltou a falar um pouquinho disso também, lembra? Ok, e isso a banca previu, né? Porque nós temos a cobrança no conteúdo programático do edital de classes de palavras. Então, ela sabe que você estudou pronomes, então cobrou aqui o pronome ser, tudo bem? Beleza, então vamos lá. Então você sabe que o a si mesmo, ele é reflexivo. Concorda comigo? Beleza, então vamos aqui observar o seguinte. Nas alternativas, qual delas eu posso trocar o ser por a si mesmo? Vamos perceber esse valor aí reflexivo para matar a questão. Vamos lá então. Quem não tem dificuldades próprias, dificilmente se lembra das alheias. Lembra a si mesmo? Aí vai lembrar a si mesmo de alguma coisa? Não. Na aula de regência você viu que esse ser, ele é parte integrante do verbo. Aí você vai se lembrar da aula de regência em que nós comentamos sobre os verbos lembrar, esquecer. Lembra? Lembrar e esquecer. Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de algo. Quem recorda, recorda algo. Quem se recorda de algo. Também o verbo recordar com isso. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Então a parte integrante ela é inserida para mudar a regência desses verbos. Neste contexto aqui, correto? Então esse ser você viu na aula de regência e também na aula de pronome, que é uma parte integrante do verbo. Nada é tão difícil que não se possa fazer, que não possa fazer a si mesmo? Não, não dá. Porque não possa fazer a si mesmo, não está se falando de fazer a si mesmo alguma coisa. Mas você vai perceber que o verbo fazer aqui ele é transitivo direto. Esse ser possivelmente é apassivador, correto? Nada é tão difícil que não possa ser feito. Eu consigo, então, agora, transformar numa voz passiva analítica. Opa, então eu tenho aqui um pronome passivador, vimos isso na aula de pronome e na aula de concordância também, lembra? Show! Enquanto se pensa, sei que o verbo pensar, quem pensa, pensa em alguma coisa, mas neste contexto aqui, o verbo pensar, ele é um verbo intransitivo. O terror, enquanto pensa em si mesmo, dá? Ou a si mesmo, dá? Não. Aqui o contexto não está falando de pensar a si mesmo, de maneira alguma, né? Enquanto se pensa, muitas vezes a ocasião se perde. Enquanto se pensa, quando alguém pensa alguma coisa, correto? Então aqui neste contexto ele é intransitivo porque não tem o objeto indireto para ele, e o ser é um índice de determinação do sujeito. Havíamos visto na questão anterior, né, o verbo chegar como intransitivo, lembra? E aqui o verbo pensar como intransitivo também. Tá legal? Então ele é índice de determinação do sujeito. Quem é que pensa? Eu não sei. Enquanto se pensa. Esse outro aqui é pronome passivador, mas não vem ao caso. Mas o comando da questão pede esse se primeiro aí. Tá legal? Ok. Quanto maior for a sorte, menos se deve acreditar nela. Olha o verbo acreditar. Quem acredita, acredita em alguma coisa, verbo transitivo indireto. E nela é o objeto indireto. Está vendo? Agora nós temos uma locução verbal. O verbo principal é acreditar. É ele que determina a regência, correto? Menos se deve acreditar nela. Menos se deve acreditar nela a si mesmo? Também não dá, terror. Ah, sim. Por quê? Porque esse ser, ele é índice de determinação do sujeito. Alguém deve acreditar nela. Não sei quem é. Então, o sujeito está indeterminado. Então, são as formas que a gente viu, né, da indeterminação do sujeito. Na aula de pronomes e na aula de concordância, nós falamos quais são os 3 tipos verbais
que se acoplam a esse índice de indeterminação do sujeito. Verbo de ligação, S feliz aqui, quem é feliz não sei. Verbo transitivo indireto, precisa-se de profissionais qualificados, quem precisa não sei. E o verbo intransitivo, vive-se bem aqui, quem é que vive não sei. Beleza? Então a gente percebeu aí o índice de indeterminação do sujeito. Enquanto o homem se barbeia, seu pensamento viaja. O homem barbeia a si mesmo. Opa! O homem barbeia a si mesmo. Então a gente entende que há aqui o pronome reflexivo. O homem barbeia a si mesmo. Então, nesse caso, nós sabemos que esse C é reflexivo, como pede a questão. A alternativa E é a que a gente marca. Tudo bem?